Sentar, por favor. O tempo do advento que nós iniciamos hoje é um tempo em que nós aguardaremos a vinda do Senhor. Ou seja, é um tempo para cultivar um sentimento que todos nós humanos já um dia experimentamos na vida: esperar por algo que vem. E aqui há duas coisas importantes nessa espera. Primeiro, a certeza que nós temos e que nossa fé professa de que Jesus já veio. Assim nós reconhecemos, sim, Ele veio já uma primeira vez e está presente há 2023 anos na história da humanidade, na história pessoal de cada um de nós. Mesmo do ponto de vista de quem não crê, por exemplo, não professa a fé cristã, a história teria sido outra, a história de toda a humanidade, se Jesus não tivesse vindo ao mundo. O que contamos da história de hoje necessariamente passará por este evento. Mas não somente Jesus veio, a nossa fé confessa que Ele também virá uma segunda vez. O nosso mundo, marcado por mentiras, ódio, violência, guerra, dúvida, injustiça, de alguma forma oculta a presença de Jesus. Mas nós somos convidados nesse tempo a pensar e a nos preparar também para esta segunda vinda, reconhecendo já em nosso meio, nesse meio tão sombrio, os sinais da sua presença, os sinais que apontam para a sua segunda vinda. As orientações de Jesus no Evangelho de hoje, elas são de uma riqueza sem tamanho. E elas vão na direção de nos dizer como deverá ser a nossa espera. E Jesus sugere que a nossa espera não seja passiva, que nós façamos alguma coisa, e é preciso movimentar-se durante essa espera. E o que Ele pede? Há um verbo que vai nos acompanhar durante todo esse tempo do advento, e o verbo é vigiar. E Ele acrescenta dizendo que é preciso vigiar, pois nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Poderíamos perguntar, mas o que significa isto? Significa que nós não sabemos o dia da sua segunda vinda, quando Ele virá, como também não sabemos o dia e a hora da nossa morte, ou seja, também o dia em que nós iremos ao encontro dEle. Porém, isso poderia nos dizer, mas será que temos que ter medo dessa segunda vinda de Jesus? Ao menos pela literatura que lemos sobre como isso vai acontecer, parece que os sinais são de crises, de destruição. É para temer? Eu diria que não, porque uma das melhores sensações que uma pessoa pode experimentar é aquela de esperar sabendo que aquilo ou aquele que vem é bom. Quem vai chegar ou quem está prestes a chegar nos vai trazer alegria e felicidade. Não faz muito tempo eu assistia aqui na catedral uma cena que me comoveu muito. Uma mulher grávida ficou exatamente aqui na frente em atitude de oração. E para mim aquilo valeu como uma grande pregação sobre o que significa a espera. Afinal de contas, uma mulher grávida espera 9 meses. E era interessante o gesto dela, ela tinha as mãos levemente apoiadas sobre o ventre dela, os olhos fechados, e o rosto dela parecia iluminado, e a cabeça ligeiramente voltada para o seu ventre.
Naquele momento, ela com certeza vivia um diálogo profundo com Deus. E provavelmente agradecida por aquele presente que já habitava nela, sem nem mesmo ela ainda conhecer. Meus irmãos, eu acredito que estar atento não é um convite para ficarmos ansiosos ou tensos. Assim como vigiar também não é um convite para a gente ficar esperando passivamente. Vamos entender melhor o sentido do tempo do advento que nós estamos começando hoje, à luz do rosto dessa mulher que eu descrevi para vocês. Todos estamos, como aquela mulher estava à espera do filho, nós estamos à espera da manifestação do Senhor. O convite é para que estejamos atentos como uma mulher grávida, que contempla a presença amada que está nela, mesmo que ainda esteja escondida. E por falar em vigiar, que é o verbo que vai nos levar durante esse tempo do advento, eu tive, poucas horas atrás, entrei na internet e fui lá pesquisar quais são as competências que hoje o mercado de trabalho exige para um bom porteiro e vigia. Eu ia falar da vigilância, eu queria saber o que caracteriza um bom vigilante. Eu tinha as minhas indicações, mas quis ver como a coisa hoje está por aí. E é muito interessante o que dizem os manuais e as páginas dedicadas a isto. Segundo um dos manuais, uma das competências do vigia, e não poderia ser outra, é que ele está sempre alerta, sobretudo durante a noite. Nós podemos imaginar o quanto um vigia que sabe que a noite é perigosa, o quanto ele deseja que o dia amanheça e que a noite passe tranquila sem que aconteça nada. Pois bem, a vigilância cristã é aquela que, mesmo sabendo que nós estamos na escuridão do mundo, da noite, nós vivemos na espera do amanhecer. O amanhecer aqui é o dia da manifestação do Senhor, é o dia da sua vinda, que a liturgia chama de advento. Os tempos atuais, no dizer de Jesus e dos seus discípulos, são como a noite. Nós estamos hoje vendo o cenário que estamos vendo, mergulhados numa noite. Uma noite que requer que estejamos atentos, mas com muita esperança em relação ao amanhecer. É uma noite de espera, é uma noite de esperança, de tempos melhores. A esperança vem do fato de que o Senhor esperado é o mesmo que se ofereceu por nós na cruz. Então nós cristãos não esperamos a vinda do Senhor com medo, com ansiedade e com tensão. O que Jesus recomenda é que nós não fiquemos distraídos e desatentos, como se estivéssemos num sono profundo. Uma outra competência que os manuais de vigilância indicam é que o vigia, ele tem que estar preparado para enfrentar com coragem tudo aquilo que poderá acontecer durante a noite. Às vezes, uma intercorrência, uma situação que não estava prevista, porque nenhuma delas está, ele precisa estar desperto, atento, para tomar decisões importantes, uma vez que está todo mundo dormindo e precisa do serviço dele. Para nós cristãos, significa permanecer firmes na esperança, animados pela certeza de que o Senhor vem. Esta é uma promessa dele e que ele vai cumprir. Portanto, o advento é um período de espera, mas é um tempo também de construção do reino. É um tempo que vai nos exigir algo que será imensamente trabalhoso, a nossa conversão. Não há coisa mais difícil, e todo mundo aqui é testemunha, do que mudar. Mudar é uma coisa, um processo às vezes lento,
difícil, que nos custa, a gente prefere não fazer porque dá um trabalho danado. Mas nós teremos aí 4 semanas de convite à conversão, que será fundamental nesse tempo. O tempo do Advento também será para nós um tempo de arrependimento, que está ligado à conversão. A primeira leitura de hoje é uma espécie de grande confissão que o profeta faz em nome do povo. E essa confissão se resume em dizer a Deus que o nosso coração está endurecido, que nós tomamos uma direção contrária a dele, que demos as costas para ele. E as imagens que o profeta usa são bem pintadas. Ele diz: nós nos tornamos imundos, as nossas obras feitas, a que a gente considera melhor, foram feitas com panos sujos, estamos murchando por causa de nossas maldades. E aí o profeta desabafa, mas como é que Deus permitiu que nós ficássemos tão afastados dele? Meus irmãos, isso é um retrato lá de Israel, naquele tempo, e nosso, hoje. Se o profeta Isaías aqui estivesse, estaria dizendo as mesmas coisas. Como Deus pôde permitir que nós ficássemos tão distantes dele? E os sinais dessa distância estão diante dos nossos olhos. Agora a pergunta é: será que foi Deus? Será que a iniciativa de se distanciar foi dele? Não teria sido o próprio povo a tomar essa decisão? Toda vez que nós que estamos aqui, eu, vocês, nos aventuramos na ideia de sermos felizes sozinhos, na ideia de sermos autossuficientes, na ideia de nos bastarmos a nós mesmos, no dia em que nós pensamos dessa forma, é o dia em que nós demos as costas para Deus, tornamos Deus inútil para a nossa vida, escanteamos Ele, colocamos em segundo plano e vivemos como se Ele não existisse. A partir desse momento, a nossa vida vai de costas para Deus. E assim como Israel, assim somos nós hoje. E o resultado de tudo que nós estamos assistindo tem uma causa, uma primeira. Claro que tem muitas outras, mas uma causa é certa: a humanidade tem se afastado de Deus. Vejam como nos comportamos em relação ao meio ambiente, veja como nos comportamos em relação aos mais pobres, a sociedade como ela está, veja como nós nos comportamos em relação às guerras. O ser humano decidiu, parece, dar as costas para Deus. E o profeta desabafa dizendo: Deus então escondeu a sua face de nós. E o que nos resta? Fazer o que o Salmo nos fez pedir a Deus: iluminai, Senhor, com a vossa face a nossa vida. Pedir que Deus reconsidere e volte atrás a sua decisão de afastar a sua face. Que Ele não leve em conta o que fizemos, que Ele não leve em conta as obras imundas e sujas que de repente apresentamos a Ele. E aí vem o pedido mais importante: que Deus rasgue o céu e desça. O Salmo também dizia: voltai-vos para nós e visitai a vossa vinha. Pois bem, esse pedido do profeta e do Salmo foi realizado por Deus. E aqui, meus irmãos, um grande consolo. Esse grito do profeta lá foi escutado por Deus. E na noite de Natal, no dia 24 de dezembro para o dia 25, nós vamos celebrar o dia em que nasceu para nós um menino,
que realizou aquilo que o profeta Isaías, na primeira leitura, pediu a Deus. Mas também, nós que estamos aqui, tendo experimentado essa primeira visita, no fim dos tempos, sabemos que Deus novamente vai rasgar o céu e vai descer. Dessa vez descerá gloriosamente para julgar-nos, vivos e mortos. Deus é fiel, nos disse São Paulo na segunda leitura. Pois bem, se Ele prometeu que voltaria, Ele vai voltar. E é exatamente isso que nós aguardaremos nessas primeiras semanas do Advento. A sua nova descida, a sua nova vinda. Daqui a pouco diremos no prefácio, Ele já veio a primeira vez, revestido de nossa fragilidade. Virá uma segunda vez, revestido de glória, para nos conceder em plenitude os bens que hoje, vigilantes, esperamos. Meus irmãos, ainda uma última coisa. O Cristo que veio a primeira vez no Natal, que virá gloriosamente no fim dos tempos, Ele está vindo sempre ao nosso encontro. Nenhum de nós pode dar desculpas para dizer que Jesus não está conosco, que Ele não se comunica, que Ele não fala conosco, que Ele não nos adverte. Não. Ele está sempre vindo nos sacramentos, quando a gente celebra a Eucaristia, quando a gente ouve a sua palavra, nos acontecimentos da nossa vida. Quem é cristão e tem fé, lê os acontecimentos da vida com as lentes do olhar de Deus e percebe que ali naquele acontecimento, Deus está lhe dizendo algo. Deus está, sobretudo, no irmão, especialmente no mais pobre. Domingo passado, na festa de Cristo Rei, Jesus se disse presente em quem passa fome, em quem tem sede, em quem está nu, em quem está doente, nos que estão na prisão, nos imigrantes, nos estrangeiros. Ele está presente no meio de nós. Por isso, a vigilância é tão importante, porque Ele vai nos visitar várias vezes. E aí dependerá de nós reconhecermos ou não os sinais da sua presença, se nós vamos estar ou não preparados para a grande vinda gloriosa dEle. Portanto, esforcemo-nos por estarmos vigilantes, esforcemo-nos para encontrar Jesus aqui, entre nós, talvez invisível, mas presente, está ali, nos sacramentos, na palavra, no irmão que sofre. Se soubermos encontrar Jesus aqui, vendo no irmão e no rosto dele, saberemos com certeza contemplá-lo um dia, quando ele disser, vinde bendito de meu Pai, vinde bendita de meu Pai. Que o Senhor nos dê um santo tempo do advento, de preparação, e que Ele nos ajude em nosso caminho de conversão a Ele. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 Operadora 11 42 00 80 80.